Boa noite. Essa é uma live que tem o nome de O Cérebro Cria o Zumbido ou Revela Algo Oculto. Então, nessa noite a gente vai conversar um pouquinho sobre as bases do zumbido. E se você tem zumbido, talvez você já tenha ouvido falar que o problema está no ouvido, mas e se eu te disser que em muitos casos o zumbido não é apenas um som? E se ele for um sinal de que o cérebro está tentando proteger você? Então hoje nós vamos falar sobre uma mudança profunda na forma como a ciência passa a entender o zumbido aí nos últimos anos. Não apenas como um problema auditivo, mas como um fenômeno neurofisiológico. E eu diria até que mais que isso, como um possível sinal do cérebro de hiperproteção, de uma superproteção. Então, por muito tempo a gente acreditou que o zumbido ele era causado exclusivamente por um dano no ouvido, uma lesão auditiva, uma perda de audição, e hoje a gente sabe que isso não explica tudo, porque existem pessoas com perda auditiva sem zumbido, e existem pessoas que têm zumbido e que também não têm perda de audição, ou a princípio, né, não vou dizer que não tenham perda de audição, mas que os exames que nós temos hoje para fazer avaliações da via auditiva, todos eles se apresentam dentro dos parâmetros de normalidade. Então isso levou a ciência a mudar a pergunta, não é mais o que há de errado no ouvido, mas o que o cérebro está fazendo com a informação que ele está recebendo, né, e informações essas que vêm de vias auditivas e vias não auditivas, e que envolvem lá no nosso cérebro regiões auditivas que processam as questões auditivas e regiões não auditivas, mas que essas regiões não auditivas que chegam a conversar, elas conversam com essas vias auditivas. Então a gente tem estudos de neuroimagem mostrando que o zumbido não está apenas na área auditiva, ele vai envolver sistema límbico, eu vou falar especificamente de cada um desses sistemas agora mesmo, tá? Sistema límbico, rede de atenção, circuito de saliência, áreas que são relacionadas à identificação de padrões de ameaça para o nosso cérebro. E aqui então a gente vai fazer uma explicação simples, científica, eu espero que didática, para a gente poder usar essa live de uma forma mais prática, talvez, para vocês poderem entender o que está acontecendo com vocês. Então, se você tem zumbido, cola aqui, que hoje a gente vai esclarecer algumas coisas que eu acho que podem ser bem relevantes. Se tiver alguém que vocês conheçam que possa se beneficiar dessas informações, encaminhem, que a gente vai poder, de repente, dividir aqui conhecimento. Eu vou fazer essa primeira etapa da live falando como eu sempre faço, tá? Falando para vocês um pouco do material que eu separei, né, pra gente poder conversar a respeito. E aí, assim que terminar, eu já começo a responder as perguntas, tanto as perguntas que deixaram na caixinha aqui no Instagram, como também as perguntas que vocês vierem me mandando aqui ao longo da live. Eu tento voltar e identificar o que for aparecendo, tá bom? Só pra gente ter um ritmo de raciocínio talvez um pouco mais fácil. Então vamos lá, eu falei que o zumbido não vem só de vias auditivas, que vem de vias não auditivas, e eu citei algumas dessas vias, e agora eu vou explicar um pouquinho mais especificamente o que cada uma delas significa, tá? Então eu falei de sistema límbico. O sistema límbico ele é um conjunto de áreas lá no cérebro que processa emoções, memória e significado das nossas experiências. E dentro desse sistema, que é chamado sistema límbico, algumas regiões do cérebro, então vai ter regiões como a que a gente sempre fala, a tal da amígdala, que não é da boca, é lá no cérebro. Vai ter uma região do cérebro que chama hipocampo, que está envolvida nessa circuitaria do sistema límbico. Vai ter o córtex cingulado, né? O que ele faz no zumbido? O que o sistema límbico, esse conjunto de órgãos, faz no zumbido? O zumbido em si, ele é um sinal auditivo, tá? Mas o sofrimento com zumbido, ele depende do sistema límbico. Então, eu posso ter zumbido e ele não representar absolutamente nada, não me gerar nenhum desconforto, e sim, acreditem, isso acontece em 80% das pessoas que têm zumbido, mas em compensação, a gente tem aí 20% de pessoas que têm zumbido, para quem o zumbido representa um grande sofrimento ou um médio sofrimento, ok? Mas é algo mais significativo. Então, é o sistema límbico uma das chaves para determinar se eu vou ter sofrimento ou não, tá? Ele responde a perguntas como, por exemplo, vou dar aqui duas perguntas que eu acho que são super significativas. Isso é perigoso?
e eu preciso prestar atenção nisso? São duas perguntas que o sistema límbico vai responder pra gente. Então, se a amígdala, que é uma região que interpreta e que entende ameaças em geral, se ela interpreta o som como ameaça, o cérebro vai aumentar a vigilância, vai ficar colado naquilo, porque o cérebro sempre vai trabalhar para me defender. O cérebro não é seu inimigo, é seu melhor amigo. O que ele está fazendo é que ele entendeu o zumbido como um sinal de ameaça e ele não está te boicotando a prestar atenção no zumbido, não, ele está te protegendo porque ele entende que aquilo é perigoso e automaticamente faz com que você fique ligado, preste atenção, tá? E aí, ao fazer isso, o zumbido vai parecer mais alto, mais presente, mais constante. Então, o zumbido ele não é só um fenômeno do ouvido, ele vai se tornar incômodo quando entra no circuito emocional do cérebro. Outra rede envolvida no zumbido, a tal da rede de atenção. Então, o cérebro não consegue prestar atenção em tudo ao mesmo tempo. A gente diz que é impossível prestar atenção em mais de uma coisa de cada vez, tá? Nós mulheres, eu sempre falo isso, né? Nós mulheres fazemos 500 coisas ao mesmo tempo, a gente fica brigando com os homens, né? Que a gente faz um mundaréu de coisas ao mesmo tempo e tal. Só que com atenção, foco, concentração, a gente só dá conta de fazer uma coisa de cada vez. Tá? Então, atenção e foco, elas necessitam de uma organização, de prestar atenção em uma coisa de cada vez. E por isso a gente tem redes lá no cérebro que selecionam o que vai ser percebido, o que vai ficar na minha atenção, o que vai ficar de pano de fundo. Então, a gente diria que tem 3 redes principais que fazem isso, que é a rede de alerta, que é um estado de vigilância, uma rede de atenção focada e uma rede de controle executivo. Então, o que essas redes fazem? Elas entram na consciência, elas definem, elas decidem o que entra na consciência e o que vai ficar de segundo plano. Então, o que eu vou me dar conta e prestar atenção e me concentrar e o que eu vou deixar para pano de fundo. Então, no caso do zumbido, o cérebro aprende que o zumbido é importante e que ele é ameaçador e que ele é perigoso e automaticamente as redes de atenção passam a monitorar o som do zumbido o tempo todo. E como resultado, isso acaba gerando uma hipervigilância auditiva, uma dificuldade de eu deixar o zumbido para lá, de eu ignorar ele, uma sensação, inclusive, maior de zumbido, como se ele estivesse mais forte, mais intenso, tá? Então, quanto mais o cérebro ele vigia o zumbido, mais o zumbido parece existir, mais ele entra no nosso circuito de atenção, foco, concentração e aumenta essa circuitaria de, olha, eu presto atenção, então é algo perigoso, então eu acabo acionando essa rede que entra em ação o tempo todo, tá? Outra rede que está envolvida, que não é exclusiva da via auditiva, é a tal da rede de saliência. O cérebro, então, ele possui um sistema que vai detectar o que é relevante aqui no ambiente. E essa rede que detecta isso, a gente chama de circuito de saliência. E aí tem algumas áreas lá do cérebro que estão envolvidas nisso, principalmente a ínsula e o córtex cingulado anterior. E essa circuitaria, esse circuito, ele funciona como um radar. Então, ele vai responder as perguntas, isso é importante, eu preciso reagir a isso, eu preciso focar nisso. E aí, no zumbido, se o zumbido ele é marcado como relevante, então o cérebro vai amplificar a percepção para eu poder me defender, interromper o foco em outras coisas para eu poder focar no zumbido, porque afinal o zumbido é algo perigoso, e trazer o som do zumbido para a consciência, ou seja, eu estou sempre atento, alerta, ele está sempre presente, ele não consegue me dar uma folga, ele não consegue me deixar relaxar. Então, com o tempo, esse circuito, o circuito de saliência, ele aprende que o zumbido, que o som do zumbido é algo importante, não ignore, foca nele, tá? O problema não é apenas o zumbido existir, é o cérebro decidir que ele é importante demais. E aí, a quarta área que eu falei para vocês, e que eu vou esmiuçar um pouquinho mais, é a tal da área de ameaça, as áreas de ameaça, na verdade, né? Mais de uma. Então, o cérebro tem áreas que são especializadas em detectar perigo. Essas áreas, elas entram em ação de forma subconsciente, a gente não tem uma ativação consciente, tipo, agora eu vou perceber se eu tô não, inconscientemente. Eu falo que isso é coisa do tempo da pedra, onde a gente dormia com o olho aberto, um fechado, pra gente poder sobreviver, pra gente poder se manter vivo frente a todas as ameaças que a gente tinha.
Então, essas áreas, elas são responsáveis por um sistema de sobrevivência. Então, quais são as principais áreas do cérebro envolvidas nessa rede de alerta, nessas áreas de alerta? A amígdala, de novo, o hipotálamo e o tronco encefálico. Então, quando algo ele é interpretado como ameaça, o cérebro vai fazer o quê? Aumentar a vigilância, aumentar a tensão corporal, inclusive muscular, e vai aumentar a percepção sensorial. Eu fico mais ligado visualmente, mais ligado auditivamente, ou seja, minha atenção auditiva já fica mais alerta, tá lá o zumbido pronto, ele ganha foco, ganha relevância e ganha força. Então, no zumbido, se o cérebro interpretar o zumbido como um sinal de problema, ele vai ativar a resposta de estresse, vai aumentar a adrenalina e liberação de cortisol, que são hormônios que funcionam quando a gente detecta perigo, e vai aumentar a percepção do som, ou seja, vai aumentar o zumbido. E aí vai criando um ciclo onde eu escuto o zumbido, interpreto como ameaça, aumento a minha atenção, aí o som do zumbido parece maior, vai reforçar o sistema de ameaça e eu não consigo sair desse círculo vicioso. Então, quando o cérebro ele entra em modo de ameaça, ele aumenta todos os sensores, inclusive o sensor auditivo. E aí, num zumbido que é persistente, essas redes vão interagir. Então, o que acontece lá? O som, ele é um som que é interno, que ele não vem de uma fonte sonora externa. Zumbido é um som que é percebido internamente, ele não vem aqui do ambiente. Aí, o circuito de saliência vai detectar esse som interno. O sistema límbico vai avaliar esse som, as áreas de ameaça do som vão ativar, ou as áreas de ameaça do cérebro, perdão, vão ativar frente a esse som que foi entendido como algo perigoso, e as redes de atenção vão passar a monitorar esse som, o que faz com que o zumbido fique mais presente e às vezes até mais forte. Então não é só o ouvido, é um circuito cerebral de vigilância. Então, o zumbido ele se torna incômodo quando o cérebro emocional, vamos dizer assim, e o cérebro da atenção, eles passam a monitorar esse som o tempo todo. Então, não é apenas um som ouvido, um som na cabeça, ele é um som da cabeça, ele é um som do cérebro. O cérebro decidiu que ele é importante, decidiu que ele é perigoso e que ele é impossível de ignorar. Mas ele também pode desativar essas redes de vigilância. Então, lembrem-se disso. Essa circuitaria, ela não está ali engessada, a gente pode mexer nessa circuitaria. E aí que a gente começa a se libertar do desconforto do zumbido e da presença do zumbido, tá? O cérebro, ele funciona como se fosse um gravador, como um preditor. Ele vai tentar o tempo todo prever o que é seguro, o que é mais perigoso. E aí, quando a gente tem uma redução na entrada do som, mesmo que pequenininha, então eu vou lá, faço uma audiometria e aí eu tenho uma diminuiçãozinha ali ainda dentro da normalidade, mas está um pouco abaixo do que a gente consideraria, tá todo mundo lá em cima, aqueles poucos ali um pouquinho abaixo. Essa mínima redução na entrada auditiva já pode para o cérebro gerar uma interpretação daquela ausência, daquela diminuiçãozinha mesmo que pequenininha. E gera uma certa incerteza para o cérebro odeia incerteza. Ele é como nós, a gente também não gosta muito de incertezas, né? Porque para o cérebro a incerteza ela pode significar risco. E aí o que ele acaba fazendo? Ele pode aumentar o ganho, amplificar o sinal e tentar preencher o silêncio. E aí ele vai criando uma percepção, esse mecanismo é conhecido como ganho central e é o que faz com que a gente tenha essa ativação do zumbido, digamos assim, tá? Então, a gente tem que lembrar que o cérebro também é muito inteligente, muito fascinante, ele não vai amplificar qualquer coisa, ele vai amplificar aquilo que ele considera relevante, e a relevância está ligada à sobrevivência. Então, quando o nosso sistema nervoso está em estado de alerta por estresse, sobrecarga, ameaça que ele possa ter percebido, alguma vulnerabilidade sensorial, seja da audição, da visão, do tato, o cérebro pode entrar nesse modo hiperprotetor, né? Então, nesse estado é como se ele errasse por excesso. É melhor eu detectar algo que não existe, mas que eu acho que existe, ele acredita que existe, do que deixar passar algo que poderia ser perigoso, que poderia me custar a vida, a sobrevivência.
Então, se o zumbido surgir nesse contexto, ele é como uma tentativa do cérebro de aumentar a vigilância. Então, o cérebro acaba aumentando a vigilância. E aqui é importante que fique claro que zumbido não é imaginação, inclusive tem uma pergunta a respeito disso, tá? Então, assim, o zumbido, ele não é psicológico. E é uma coisa que o meu cérebro, é como se fosse, enfim, né, uma invenção da minha cabeça, uma alucinação da minha cabeça. Não, ele é neurobiológico, ele é real, inclusive ele é mensurável, né, em padrões de conectividade cerebral. A gente tem aí exames de neuroimagem mostrando que o cérebro de quem tem zumbido tem padrões diferentes, ou seja, tem áreas de hiperativação, né, que envolvem essas áreas que a gente conversou até agora, né? Então, o que muda é que não é uma lesão, é uma interpretação. Tá? O cérebro ele pode tratar o sinal interno como se ele fosse uma ameaça, e ao fazer isso ele vai reforçar essa presença e entrar em looping. Então, quando o zumbido é interpretado como algo perigoso, a tensão aumenta, a emoção vai se associando a isso, a memória vai registrando, o cérebro aprende que é importante, pronto, eu entro nesse looping. E quanto mais o cérebro entende que algo é importante, mais ele vai manter isso ativo, tá? E aí a gente tem que lembrar que se o zumbido ele envolve redes de proteção, então a recuperação não é apenas eliminar o som, mas é ensinar segurança ao cérebro. E isso é o que muda tudo. Nós não estamos lutando contra um ruído, estamos dialogando com o sistema nervoso, tá? Então, o que a gente tem que lembrar, o zumbido ele pode não ser um erro, pode ser um excesso de proteção. E quando o cérebro aprende que você está seguro, ele pode parar de amplificar, ele pode parar de mandar esse sinal e ele pode parar de gerar, produzir e intensificar zumbido, porque ele automaticamente vai alterar essa circuitaria que a gente ativou. Então, isso é uma total e possível possibilidade, tá? Então, apesar dessa circuitaria estar ativa, ela não determina que ela seja eterna ou constante o tempo todo, tá? Pessoal, então eu vou para as perguntas. Deixa eu ver as perguntas que estão aqui, depois eu vou para as perguntas que ficaram na caixinha de perguntas, tá? Peraí que eu tô voltando para ver. Acho que colocaram lá no começo, acho que a primeira pergunta que eu vi, eu ainda estava no começo da live, era se zumbido pode ter relação com ansiedade. Se eu não me engano, era essa a pergunta. Olá, zumbido da ansiedade? Então, pensa o seguinte, Elizabeth, zumbido, eu não vou dizer que o zumbido da ansiedade, mas a maneira como eu interpreto o zumbido pode fazer com que eu fique ansiosa. Então, assim, se eu percebo o zumbido e ele ativa essa circuitaria de que é algo perigoso, de que é algo que pode me fazer mal, de que é algo que não vai embora. Às vezes eu leio muita coisa na internet, muitos relatos, eu sempre falo isso, olha, as pessoas que estão bem dificilmente vão lá voltar nesses meios em que elas colocavam as informações para dizer, olha, eu estou ótimo, eu estou zerado e tal. Normalmente é quando a gente não tá bem, que a gente vai lá desabafar muitas vezes na internet. E aí as pessoas que estão sofrendo com a mesma situação, elas leem isso e isso dá que sinal para o cérebro? De que zumbido é perigoso. E ativa essa circuitaria que a gente conversou até agora. E aí sim eu posso me sentir muito ansioso frente a isso, porque afinal a ansiedade é uma resposta de proteção também. Né? A ansiedade me mantém em alerta, ou seja, aumenta a circuitaria de alerta. A ansiedade me mantém atento àquilo que pode ser perigoso para minha sobrevivência. Se eu interpreto o zumbido como algo perigoso, automaticamente a ansiedade tende, inclusive, a aumentar o zumbido. Então, é uma via de mão dupla. Tanto o zumbido pode me gerar ansiedade pela maneira como eu interpreto ele, como o fato de eu me sentir ansioso ativa ainda mais essa circuitaria. E aí eu tenho, sim, uma circuitaria aí, um looping de sensações, emoções e percepções do zumbido, tá? Fernando, o que provoca zumbido? Ansiedade, alimentação, falta de sono regular, tudo isso pode estar envolvido na percepção do zumbido, alteração muscular, alteração metabólica também, às vezes falta de atividade física, às vezes questões hormonais, questões em geral, não só ansiedade, mas emocionais em geral, depressão tem muita associação, né, com zumbido, então zumbido tem múltiplas causas, tá?
Quais medicações tomar para passar o zumbido? O zumbido é intermitente e contínuo. O zumbido ele pode ser intermitente, ele pode ser contínuo, tá? O zumbido ele pode ser chiado, apito, diversos sons e se apresentar de diversas formas. Não existe nenhuma medicação para o zumbido. Pode ser que as causas do zumbido possam ser tratadas por meio de medicação, em alguns casos, tá? Em outros casos, o tratamento não é medicamentoso e a gente pode tratar tanto o zumbido como as causas dele por formas não medicamentosas, tá? Então, pode ser que algumas causas sejam indicadas medicação e outras não. Não tem um remédio, por isso eu não consigo te dizer aqui, toma isso e seu zumbido vai resolver, ou faz isso e seu zumbido vai resolver. Zumbido tem múltiplas causas e diferentes combinações de causas para cada pessoa, e por isso é uma irresponsabilidade, eu diria até que é uma insanidade a gente sugerir para todo mundo fazer a mesma coisa, porque pode ter certeza absoluta não vai funcionar, tá? Cada caso tem que ser avaliado individualmente e o plano de tratamento ele é direcionado para a necessidade de cada paciente, tá? Rodrigo, então o que fazer para melhorar tudo isso no cérebro? O cérebro tem diversas formas de a gente neuromodular o cérebro. A gente pode fazer isso por meio de terapia cognitivo-comportamental, a gente pode fazer isso por meio de terapia sonora, a gente pode fazer sempre orientação, sempre informação. Informação, eu acho que é a base de todo e qualquer tratamento que vai envolver a gente modificar redes lá no cérebro, sem eu mudar a maneira como eu leio o zumbido, como eu compreendo, como eu interpreto o zumbido, nada vai funcionar. Então a informação, ela é a primeira etapa para eu poder começar a vencer isso. E aí depois, para desativar essa circuitaria, a gente tem diversas formas que vão ser indicadas conforme a necessidade de cada um e podem incluir aí terapia cognitivo-comportamental, a terapia sonora, neuromodulação de diversas formas, né, fotobiomodulação, por eletricidade, por estímulo elétrico, por estímulo luminoso, né, então a gente tem aí diversas formas para modular esse cérebro, às vezes quando tem alguma alteração hormonal, corrigir essa alteração hormonal ou metabólica, né, glicose, colesterol, essas coisas que acabam envolvendo também, tá? Fernando, isto não me disseram ainda, tem cura ou não? Sim, o zumbido pode ter cura, tá? Ele pode sumir, mas não necessariamente isso acontece para todo mundo. A gente tem estudos mostrando que a cura do zumbido, até publiquei, tá aí no feed, sobre cura de zumbido. A gente tem estudos dizendo em torno de 10 a 15% de pessoas que entram no que a gente chama de remissão, tá? Então é possível que o zumbido cure, sim, para algumas pessoas, mas não é para a maioria, 10 a 15%. E o que a gente faz no resto? Trata. Ele pode reduzir, é isso que eu falei, toda essa circuitaria ela pode se modificar. E o zumbido, mesmo não necessariamente sumindo, deixar de ter qualquer importância para você, deixar de te gerar qualquer tipo de incômodo, qualquer atenção, incômodo, enfim, né? Ele passa até a diminuir, ele diminui o volume muitas vezes, então ele começa a ficar algo muito mais até tolerável e menos desconfortável. Tá? Você usa medicação, né, Fernanda? É uma opção para muitos casos, tá? Então, até para a questão da ansiedade, muitas vezes é recomendado que use mesmo, né? Para o sono, muitas vezes tem a indicação da medicação, que nem você faz, e aí realmente é avaliação individual, tá? Bom, vou para as perguntas da caixinha de perguntas. Se tiverem perguntas, vão colocando, tá, pessoal? Que eu terminando as da caixinha de perguntas, eu volto para cá para responder, eu volto para a tela, tá? Então, a primeira pergunta dizia assim: quais os métodos podem melhorar zumbido? Então, o que a gente tem que lembrar? Que a gente não tem um método, um único método universal que vai funcionar para todos, porque zumbido não tem uma única causa. Então, o que a literatura científica nos mostra? Que as abordagens mais eficazes, elas são multimodais. O que isso quer dizer? Que vão atuar no sistema auditivo, no sistema emocional, no sistema atencional, ao mesmo tempo. Então, informação faz o quê? Tira a gente do sistema de alerta. Às vezes a gente usa uma terapia sonora. Para quê? Para estimular essa via auditiva lá no córtex. A gente pode usar, enfim, diversas estratégias aqui que a gente pode usar. Terapia sonora, que vai ajudar, inclusive, a reduzir o contraste entre o zumbido e o ganho central, tá? Além de modular ali o ganho central lá no cérebro.
Terapia cognitivo-comportamental, a gente trabalha na terapia cognitivo-comportamental, essa associação de ameaça, a atenção, o foco, significação, tudo isso é trabalhado na TCC. Treinamentos para habituação neural, não é habituação de eu me acostumar, tá, gente? Todos os treinamentos, todas as estratégias que buscam essa habituação neural, elas têm como um foco conseguir reduzir a saliência do som, tá? Regular sistema nervoso, incluindo sono e estresse, que nem você está fazendo, ou por via medicamentosa, ou terapêutica de diversas formas, ou unindo a mindfulness, atividades como, enfim, que possam regular esse sistema. Reabilitações auditivas, por exemplo, quando há perda de audição, então o uso do aparelho auditivo para fazer esse ajuste do som, da entrada do som, tá? Então, mesmo que o nosso objetivo, eu sempre falo que quando eu olho para um paciente, o meu objetivo é a gente buscar a cura, mas a gente nunca pode prometer isso, tá? E mesmo que a gente não vá apagar o som diretamente ou completamente, reduzir a relevância que o cérebro atribui a ele já traz uma melhora. Acho que muitos de vocês aqui podem até me dizer, né? Se ele diminuir um pouquinho, ou se ele ficar menos incômodo, já tô feliz, já tô melhor, né? Então, quando o cérebro ele deixa de interpretar o zumbido como uma ameaça, essa percepção ela tende a diminuir, tá? Isso é completamente possível, tá? Colocaram a pergunta se a acupuntura pode melhorar o zumbido. Então, o que a gente tem de evidência científica sobre a acupuntura, e eu sou acupunturista também, tá? Eu tenho uma especialização em acupuntura. Ela é considerada uma estratégia de moderada relevância, assim. Então, as evidências científicas são moderadas e são heterogêneas, não são muito consistentes. A gente tem alguns ensaios clínicos mostrando melhora na intensidade, no incômodo, mas isso acontece especialmente quando o zumbido está associado à tensão muscular, porque a acupuntura age muito bem na questão muscular. Estresse, que a acupuntura também age muito bem na questão de estresse, depressão, ansiedade, e essas disfunções que a gente chama de somatosensoriais, que estão ligadas aí à questão muscular, tá? Então, na acupuntura, na verdade, ela é capaz de modular esse sistema nervoso autônomo, ela é capaz de reduzir uma hiperexcitabilidade neural, ela vai ter efeito, sim, sobre vias de dor e as vias de saliência. Então, ela consegue agir nessas regiões que estão ligadas ao zumbido. Só que as revisões sistemáticas, elas apontam para o fato de a acupuntura não ser considerada, não ser usada como um tratamento único, e sim como um tratamento complementar de um plano multidisciplinar. Eu costumo usar acupuntura, mas eu acabo usando, sim, obviamente, com outras estratégias, tá? Eu não uso, por exemplo, acupuntura isolada. Para tratar o zumbido, vou usar só acupuntura para isso. Normalmente eu faço um casamento, porque a gente sabe, como eu falei mais cedo, que as estimulações multimodais, ou seja, com mais de uma abordagem, que vai pegar regiões diversas que estão envolvidas no zumbido, elas tendem a trazer uma resposta muito melhor, tá? Então, ela pode ajudar em alguns casos, principalmente quando há esse comprometimento somatosensorial, ou quando é necessário essa regulação do sistema autonômico, das emoções, tá? Bom, lá na caixinha de perguntas não botaram uma pergunta, mas botaram uma frase que meu zumbido não tem tratamento, e aí eu trouxe essa frase porque eu gostaria que a gente esclarecesse aqui. Então, durante muito tempo, a ideia de que zumbido não tem tratamento surgiu porque se buscava só a ideia de se eliminar o som, né? De como se tratamento fosse pra gente simplesmente acabar com o som. E aí, como isso acontece em 10 a 15% das pessoas, muito provavelmente a ideia era de que realmente não tem tratamento. Hoje a gente sabe que para tratar zumbido, que o tratamento do zumbido, ele não necessita remover o sinal para melhorar a qualidade de vida, para devolver qualidade de vida. Então, o que a gente tem nas diretrizes internacionais mostram que as intervenções são capazes de reduzir a reação emocional, de reduzir a hipervigilância, de reduzir essa centralização no sintoma que a gente fica, e que isso pode reduzir significativamente o sofrimento, tá? Então, muitos pacientes apresentam uma melhora funcional
mesmo quando o som ainda está presente, ele não necessariamente foi embora. O tratamento ele existe, mas o foco não necessariamente vai ser em eliminar o zumbido, mas em reduzir a importância que o cérebro dá para o zumbido e, consequentemente, a tendência é reduzir o zumbido, tá? Muito bem, pessoal, já volto aqui para a tela daqui a pouco, tá? Vou ler aqui todas as perguntas e aí eu volto para a tela, tá? Tem uma outra pergunta que deixaram lá, é por que o zumbido acontece, se ele é decorrente do quê? Então, o zumbido ele pode ter múltiplas origens, entre as mais estudadas que a gente tem na literatura são as alterações auditivas, como a gente falou, né? Periféricas, ou seja, não é nada central, não é nada no cérebro, é na periferia. Mudanças no processamento central do som, mecanismos de ganho neural, integração com áreas somatosensoriais musculares, fatores emocionais e atencionais. Esses são os que a gente talvez pudesse dizer que são as mais estudadas e conhecidas como causas, tá? Metabolismo, enfim. Então, hoje a gente entende que ele não é só um problema do ouvido, mas também como o som está interpretando esses sinais, e muitas vezes ele vem em resposta a uma redução nessa entrada do som, ou seja, uma pequena perda de audição, seja ela grande ou pequena, a estresse, a sobrecarga neural, mudança sensorial, ou seja, ele é um fenômeno de rede, tá? Não é uma coisa apenas estrutural, mas toda uma rede aí que está envolvida, tá? Por isso que os tratamentos eles são individualizados, porque as causas podem variar e aí as indicações de tratamento variam, mudam de pessoa para pessoa, tá? Outra pergunta da caixinha de pergunta, por que que não há cura? Volto lá porque a gente falou agora há pouco. Não quer dizer que não tenha cura, tá? A cura, quando eu leio cura, eu penso, o zumbido desaparecer e sumir. Isso pode sim acontecer, tá? Mas ele não necessariamente vai acontecer para todo mundo. O zumbido ele não é uma doença, ele é um sintoma e ele não tem como causa uma doença única, uma causa única. Muitas vezes ele é multicausal, tem múltiplas coisas que fazem com que ele seja gerado e múltiplas coisas que fazem com que ele fique, tá? Ele pode emergir de diversos mecanismos. E assim, se a gente for comparar, não sei se vocês alguma vez já acompanharam alguém que tem dor crônica, porque assim, ele é muito similar no seu mecanismo com a dor crônica, tá? Ele envolve ali percepção, modulação central, aprendizado neural, muito similar à dor crônica. Tem até alguns estudos que fazem essa comparação das redes de dor crônica similares às redes do zumbido, tá? E aí, na ciência atual, a nossa busca não é apenas para casos que a gente cure, né? Mas é modificar o processamento que mantém esse zumbido como algo relevante para você. Então, a gente vai trabalhando controle, dessensibilização, habituação neural, e aí muitos pacientes conseguem uma redução muito significativa do impacto do zumbido aí na sua qualidade de vida. Tem a vida de volta, tem qualidade de vida de volta, tá? Pergunta da caixinha, zumbido há uma semana e pior ao acordar. Então, bom, zumbidos recentes são comuns e muitas vezes são associados a estresse, tensão muscular, alteração do sono, disfunção temporomandibular, mudanças autonômicas. Então, pode estar ligado, o fato de ele piorar pela manhã pode estar ligado a bruxismo, tensão muscular, o estado de alerta matinal, pode estar ligado às questões alteradas relacionadas a sono, pode estar relacionado ao fato de a gente ter ficado muito tempo em silêncio, porque durante a noite a gente fica em silêncio, ativa essas vias centrais em busca de som para defesa e automaticamente tende a aumentar o zumbido, tá? Nessas fases mais iniciais, assim, do zumbido, o sistema nervoso ainda está em adaptação. Então, eles têm uma grande chance de modulação. Por que que se diz quanto mais cedo melhor? Porque eu dou menos carga de importância e de significado. Eu ativo essa circuitaria de uma maneira muito menos intensa do que quando eu tenho zumbido há mais tempo e tenho incômodo com ele há mais tempo, especialmente. O que não reduz as chances de melhor, o que não reduz a possibilidade de resolver o zumbido, tá? Mas só porque como tá mais fresco, menos conexões e menos intensidade de conexão, a tendência é que tenha uma resposta melhor ou mais rápida dos sintomas, tá?
Pergunta da caixinha: quais métodos podem melhorar o zumbido? A gente volta para a ideia de que a gente não tem uma coisa só, a gente vai ter uma combinação desses fatores, tá? Volto a falar: terapia sonora, terapia cognitivo-comportamental, terapia manual, neuromodulação de diversas formas, fotobiomodulação, terapia sonora, treino auditivo, aparelho auditivo para alguns casos. Então tem diversas estratégias: correção alimentar, correção de atividade física, de muitas vezes vitaminas que estão envolvidas no processo. Então tem uma série de coisas aí que podem entrar dependendo de cada caso, tá? E pergunta da caixinha: dor de cabeça, enxaqueca e zumbido, como e com quem tratar? Então, o que a gente tem na ciência mostrando hoje? Essa relação de enxaqueca e zumbido, sim, ela pode existir, tá? Estudos indicam que pessoas com enxaqueca têm uma maior prevalência de zumbido, têm uma maior prevalência de hipersensibilidade sonora, de sensação de plenitude auricular, que é o que? Sensação de ouvido tampado. Pode ter, inclusive, uma maior incidência de vertigem, de tontura nessas pessoas que têm enxaqueca, tá? Isso acontece porque a enxaqueca é uma condição neurovascular e sensorial que vai alterar a modulação do tronco encefálico, processamento auditivo central, excitabilidade cortical. Então, esses mesmos mecanismos, eles também participam na percepção do zumbido. Então, além disso, a gente tem na enxaqueca, e como tem no zumbido, um envolvimento às vezes de sistema trigeminal, de vias auditivas centrais, de neuroinflamação, que também pode estar relacionada ao zumbido, tá? Não é coincidência, tem uma base, na verdade, fisiopatológica compartilhada entre zumbido e enxaquecas. E aí o tratamento, ele deve ser multidisciplinar. E aí não tem um profissional necessariamente, mas talvez tenha uma rede de profissionais que pode envolver um neurologista para controle da enxaqueca, um otorrinolaringologista para essa investigação auditiva, um fonoaudiólogo para reabilitação auditiva, terapia sonora, um fisioterapeuta, talvez se tiver questões musculares, cervicais envolvidas, um psicólogo para modulação da resposta emocional e atencional. Então pode ser que seja indicado para cada caso uma rede diferente de profissionais para poder ajudar no tratamento dessas condições, tá? E quando a enxaqueca ela é tratada, muitos pacientes também têm melhora do zumbido. Então é importante que isso seja trabalhado. A acupuntura é muito interessante para enxaqueca também, então muitas vezes pode ser uma alternativa bem bacana, a acupuntura nesses casos, principalmente voltado para enxaqueca, tá? Pergunta da caixinha: meu zumbido oscila muito, fica 3 dias bons e um dia ruim, é só percepção? Não. A associação, essa oscilação assim entre zumbido, ela é real, ela é descrita na literatura e a gente vê todos os dias no nosso consultório, tá? O zumbido, ele não é um som fixo, ele é um fenômeno que a gente diria dinâmico, que vai depender do estado do nosso sistema nervoso, dos níveis de estresse, da qualidade do nosso sono, da nossa fadiga mental e física, da atenção, do sistema límbico, de modulações autonômicas. Então vai ter dias em que tem um maior ganho neural, auditivo, e aí o zumbido aumenta. Tem uma maior vigilância cerebral, ele aumenta. Tem uma maior carga emocional, ele aumenta. Tem um cansaço, uma fadiga físico-mental, ele aumenta. Então, isso pode acontecer, tá? Isso aumenta a intensidade que a gente percebe o zumbido à medida que essas áreas aí vão sendo ativadas e moduladas. Mas também vai ter outros dias em que o cérebro vai filtrar melhor, que vai reagir menos, que vai priorizar outros estímulos, e aí o zumbido tende a diminuir nesses dias. Então, não é imaginação, não é psicológico, é neurofisiológico, é perceptível, a modulação acontece e a percepção acontece porque o cérebro modula, porque o cérebro muda, tá? Então, e a gente acha isso até muito bom, ou seja, não está estável, não está estagnado, né? A gente sabe que ali é um cérebro que está pronto para ser mexido, ele está respondendo, é só a gente direcionar ele na direção que a gente deseja, que é para diminuir, não aumentar essas percepções, tá? E aí outra pergunta que apareceu na caixinha: se o chiado no ouvido pode ser um problema cardíaco? Na maioria das vezes, não.
Tá? O zumbido comumente é gerado, geralmente ele está ligado ali à perda de audição, à alteração do sistema nervoso central, a disfunções somatosensoriais, a estresse neurofisiológico, enfim, tá? No entanto, existe um tipo específico de zumbido, principalmente os zumbidos que a gente chama de pulsátil, que sim, podem estar relacionados a causas vasculares, como hipertensão, alteração do fluxo sanguíneo, malformações vasculares, estenoses, aumento de pressão intracraniana, tá? E aí sim pode estar relacionada a questões cardiovasculares. Então, quais são as características que podem deixar você em alerta caso você perceba isso? Conversar com um cardiologista, tá? Que isso aí, claro, obviamente é uma percepção que necessita de uma avaliação médica, tá, gente? Não dá pra... Todos os zumbidos têm que passar por avaliação médica, tá? Otorrinolaringológica, mas aí nesses casos eu sugiro também conversar com o cardiologista para descartar o envolvimento cardíaco, tá? Então, se a gente tem um som aí que é sincronizado com o batimento cardíaco, pode ser interessante conversar com o cardio. Se a gente tem um som do tipo tum, tum, pulsante, vale conversar com cardio. Se o zumbido é unilateral e persistente, vale conversar com cardio. Eu não estou dizendo que se essas características aparecem, o zumbido tem origem cardíaca, porque essas são características de vários outros tipos de zumbido. Por exemplo, somatosensorial, o zumbido unilateral, persistente. Zumbidos pulsáteis podem ser musculares também, podem não ter nada a ver com a rede vascular ou cardíaca, tá? Mas, nesses casos, eu sugiro uma avaliação, tanto otorrinolaringológica quanto cardíaca, tá? Então, o que eu quero que reforce nessa pergunta é que a maioria dos zumbidos não é cardíaco, mas pode ser, e aí nesses casos onde tem essa suspeita, converse com o cardiologista, tá? Outra pergunta da caixinha, que é basicamente a nossa pergunta dessa live, se o cérebro cria o zumbido, se ele existe. O zumbido existe sim, tá? Mas ele não é um som externo, é uma percepção real, fato real, que é gerada pelo cérebro. Então, se você me perguntar, o zumbido cria o barulho? Em muitos casos, sim, o cérebro cria o barulho, tá? Principalmente quando existe perda de audição, mesmo que leve ou mínima, quando tem uma redução dessa entrada sensorial, uma alteração do sinal vindo ali da cóclea, o cérebro ele recebe menos informação sonora do ambiente e aí ele compensa, ele aumenta o ganho das vias auditivas, que é um mecanismo que a gente chama de aumento do ganho central, que vai levar então a uma hiperatividade neural, e uma sincronização anormal dos neurônios, uma atividade espontânea nas vias auditivas, uma hiperexcitação ali dessas vias auditivas e não auditivas, né? E esse padrão de atividade, essa hiperatividade, ela é interpretada pelo cérebro como som. Então, não é um som no ambiente, mas uma atividade neural que é lida como som. Não é imaginário, tá? O zumbido não é imaginação, ela é uma percepção neural real, semelhante à dor, como a gente falou, dor fantasma, aos fosfenos, né? Que é aquela luzinha que a gente percebe com o olho fechado, às vezes a gente vê aquela luzinha andando. Então, ela é real, tá? A ciência mostra que o zumbido envolve não só áreas auditivas, córtex auditivo, mas, como a gente conversou, sistema límbico, emocional, atencional, rede de saliência. Então, por isso, ele pode aumentar nos momentos de estresse, pode diminuir quando o cérebro deixa de priorizar o zumbido, tá? Então, o que tem que lembrar, assim, o cérebro não inventa o zumbido do nada. Ele pode gerar a percepção do som quando tem uma falha, uma redução na entrada da audição, ou seja, uma diminuição auditiva, uma perda de audição. Então, o som, ele não existe fora, mas ele é uma experiência totalmente real, fatual, tá? É um fenômeno neurofisiológico e não psicológico, apesar de envolver regiões relacionadas às nossas emoções e envolver o nosso estado psicológico emocional também, muitas vezes, tá? Bom, vou voltar aqui para
tela, o meu zumbido é exatamente assim, um zoom. Então, pode ser um zoom. Se for um zoom pulsátil, tem que conversar com o otorrinolaringologista, avaliar as questões venosas, se tem alguma alteração venosa, ou até, se for o caso, conversar com um cardiologista, tá? Zumbido pode ser zoom, zoom, zoom. E se ele tiver esse batimento cardíaco, é importante rever, tá? Porque aí pode ter uma relação com a parte venosa. Rodrigo, tenho zumbido e hiperacusia 24 horas por trauma acústico. O que fazer? Procura tratamento, tá? O trauma acústico não te condena a ter zumbido nem hiperacusia, mas pode ter sido gatilho para ambos, tá? É tratar essa via central, tá? Então, assim, se for o caso, tratar periférica, se for uma perda de audição que esse trauma deixou que seja tratável por aparelho auditivo, talvez tenha indicação, preciso conversar com o profissional que está te acompanhando, para que ele possa te esclarecer se é o caso. Só um pouquinho, pessoal, que a chuva começou a fechar. E se não for o caso, tratar essas vias centrais que estão interpretando essa informação e mantendo esse zumbido ao invés de deixar ele embora, tá? Daisy, tenho aproximadamente há 3 anos, sinto que tem relação com o sistema nervoso, meu contínuo incomoda demais. Então, pode ter super relação com o sistema nervoso, no sentido de estar envolvido aí com estresse, com ansiedade, tá? E isso pode modular o zumbido e pode, inclusive, fazer ele ficar mais forte em dias mais estressantes ou mais fraco em dias que você tá mais relaxada, tá? Não é incomum os pacientes dizerem para mim, tirei férias, fui pra praia, a maioria das vezes, né, e lá o zumbido não existia, porque relaxou, porque tá com todo o sistema apagado, assim como tem pessoas que moram na beira da praia, ou seja, não é a praia em si, necessariamente, mas como eu estou naquele momento, como eu me relaciono naquele momento com o zumbido e com as outras coisas da minha vida, que fazem com que a neuroquímica do meu cérebro module, modifique, e que aí, consequentemente, o zumbido também modifique, a percepção dele também modifique. Andreas, eu tenho zumbido há 4 meses, o som é mais forte ao lado esquerdo, acordo com muita dor no rosto e agora tá doendo, meu olho esquerdo também. Eu recomendo você procurar um dentista para verificar se você não tá com bruxismo, se não tá com alguma alteração na articulação temporomandibular, avaliar a questão muscular e verificar se você pode fazer isso com dentista, com a parte muscular, com físio, com fono, que é especializado nisso, para verificar se tem alguma relação, tá? Esse teu relato me faz pensar que possa ter alguma coisa somatosensorial, tá? Débora, a hipnose funciona para o zumbido? Segundo a literatura científica, não seria um tratamento que a gente diria indicado para zumbido, que não quer dizer que uma pessoa ou outra não possa se beneficiar, tá? Mas a literatura não tem ele como um dos tratamentos indicados para zumbido, e a minha experiência prática de pacientes meus, eu não faço hipnose, mas de pacientes meus que tentaram hipnose e nenhum deles teve boa resposta. Então, né, eu não descarto, eu volto a dizer, cada um responde de uma forma muito única, mas se a gente pegar, né, quando a gente faz pesquisa, a gente tenta pegar o que funciona para a maioria das pessoas e dizer, claro, eu vou indicar, porque, olha, a maioria das pessoas se beneficia, olha, não vou indicar porque não tem uma consistência, foi um aqui, um ali, e aí a gente não consegue reproduzir isso. Então, nesses casos, a literatura não direcionaria para isso, mas, né, cada pessoa é um mundo à parte. Boa noite, estou precisando, uns estão tão altos que mesmo com o aparelho escuto as vozes como se estivesse tampadas. Eu já fiz de tudo e não melhoro. O que fazer para melhorar? Me ajuda. Eu não posso te dizer o que fazer para melhorar, porque eu não conheço o teu caso, eu teria que avaliar todos os teus exames, né, e pra gente poder definir o que fazer. Pelo visto, você tem uma perda de audição, tá usando o aparelho auditivo, tem que verificar se o aparelho tá bem ajustado e se não necessita entrar com outras estratégias, se não tem outros fatores ali envolvidos, né, se esse tamponamento é só por causa da perda de audição, essa sensação de plenitude, de orelha tampada, pode ser em função de perda de audição, mas pode ser algo muscular, pode ser algo da tuba auditiva. Então, teria que avaliar. Eu recomendo você procurar um profissional especializado para fazer essa avaliação e aí fazer um tratamento adequado, tá? Mas eu acho que vale a pena você dar uma olhada para esse lado aí, tuba muscular, para essa sensação de tampado, caso não esteja relacionado à perda de audição, tá?
E se for relacionado à perda de audição, verificar se esse aparelho está o mais adequado possível e ver se tem outras coisas envolvidas, questões emocionais, né? As questões de sono, metabolismo, né? Todas são coisas que são super importantes, que muito provavelmente tem uma relação aí, podem ter uma relação com o zumbido, tá? Andrés, eu fui com o otorrino e ele falou que meus ouvidos estão sanos. Também fez audiometria e também está tudo certo. Ótimo, excelente. Vencido uma etapa, agora é pegar o resto. Então, vamos avaliar o que tá lá. Não tem nada nos exames, eu teria que ver para ter certeza, porque eu volto a dizer, às vezes está dentro do padrão de normalidade, mas está um pouco mais rebaixado do que a gente imaginava encontrar. Isso já pode ser um sinal que pode ter gerado essa circuitaria central. E aí, se não tem nada para tratar na periferia, no quesito audição, tem que verificar se não tem nada que precise de tratamento na periferia, na questão metabólica, na questão muscular, tá? Na tua história de vida, na tua maneira de atividade física, sono, tá? Essa parte que acaba modulando e tendo essa relação com o zumbido. E aí, avaliado isso tudo, se for o caso, tratado isso tudo, também talvez pensar em atividades centrais, né? Em coisas que possam ajudar essa percepção central do zumbido. Tá? Tem tratamento, tá? O fato de estar com audiometria normal e tal, não quer dizer que a gente não tem o que fazer, tá? A Gel colocou que tem síndrome de Meniere e os zumbidos estão altos e a audição piora. A síndrome de Meniere, o que fazer? Gel, precisa descobrir o que está acontecendo no seu caso. Eu sugiro você conversar com o médico. Síndrome de Meniere, ela é uma alteração que acontece no labirinto e como consequência dessa alteração no labirinto, ela pode gerar uma alteração na cóclea. Então, toda vez que a gente tem uma crise da Meniere, que a gente chama de hidroxia endolinfática, como se fosse um aumento de pressão lá na endolinfa, dentro lá da circuitaria dos anéis ali do labirinto, ele acaba gerando, quando tem uma crise, um aumento dessa pressão, ele acaba gerando, na maioria dos casos, tontura, zumbido e perda de audição. Tá? Então, tem que verificar se você está medicada adequadamente, se você está fazendo toda a estrutura, tem, né, alguns estudos que sugerem, outros dizem que não, mas que a parte alimentar é algo muito importante, sal, açúcar, farinha, se está fazendo atividade física, o sono é algo muito importante na síndrome de Meniere também, tá? Então, assim, na síndrome de Meniere, o uso de cafeína também pode ser algo, né? Estimulantes em geral pode ser algo que está relacionado. O estresse está super relacionado em síndrome de Meniere. Então, para evitar as crises, ele vai ter um percurso que é natural. Às vezes é indicado fazer reabilitação labiríntica, que é um tipo de exercício que equilibra ali a região, tá? A gente não fala em cura de síndrome de Meniere, mas fala de estabilização. Então, buscar uma estabilidade dela. E aí, muitas vezes, precisa de um combo de coisas que sejam feitas para que isso aconteça. Tá? E lidar com os momentos de crise. E Vazaquielza, boa noite. Quais são os mais fáceis de remissão? Eu diria que talvez zumbidos que têm mais chances de remissão tendem a ser zumbidos musculares, tá? Mas a gente tem zumbidos de todos os tipos relatados com remissão e que a gente tem no consultório, inclusive as perdas de audição, pessoas que têm perda de audição, usam o aparelho auditivo e que tiveram remissão do zumbido. Então, assim, não tem se o meu zumbido não é esse, ele não entra em remissão. Não existe isso, tá? Assim como não é todos os zumbidos que têm participação muscular que vão entrar em remissão. Mas talvez eu diria que os que têm a questão muscular tendem a ter mais chance, talvez, vamos dizer assim, de entrar em remissão. Agora, existe remissão para outros tipos de zumbido, outras causas de zumbido envolvidas, não necessariamente só musculares, tá? Céu, estímulo visual pode ser uma das causas? Percebo isso, mas não sei se realmente faz sentido. Causa de zumbido, existe um tipo de zumbido que chama Gaze Evoked Tinnitus, ou seja, se é um movimento
o meu globo ocular para um lado, para o outro, para cima ou para baixo, aí depende da direção que você vai, o zumbido modula. Sim, isso pode acontecer, não é uma coisa da sua cabeça, tá? Isso pode acontecer. E aí, o que eu te sugiro? Buscar um profissional especializado para trabalhar musculatura, porque muito provavelmente tem dois fatores, um muscular, um central. Se você não passou por nenhum tipo de cirurgia e tal, e o gaze evoked, quando ele é central, normalmente houve ali uma intervenção que algumas células conversam com células auditivas e células visuais, porque elas conversam bastante, inclusive, por incrível que pareça. E aí essas células entram aí numa conexão alterada e aí, enfim. Mas se você não tem nenhuma cirurgia na cabeça, não tem nada disso, muito provavelmente é questão muscular. E aí tem que trabalhar a musculatura de olho, tá? E aí entra com exercícios específicos para isso, inclusive com as mãos, a gente mexe nessa musculatura, além dos exercícios que você acaba fazendo em casa e tal, ou até mesmo durante o tratamento. E isso pode ter uma relação sim, tá? Não é coisa da sua cabeça, tá? Chama gaze evoked tinnitus, zumbido evocado por movimento ocular, tá? Deixa eu ver se tem mais perguntas. Perdi. Andrés, muito obrigada pela ajuda. Hoje comecei tratamento com fisioterapeuta. Ele disse que pode ser zumbido somatosensorial. Coisa boa. Porque eu viro o pescoço e o som aumenta. Também na hora Também na hora de... Deus te abençoe. Olha, Andrés, de onde que você é, Andrés? Que eu tô vendo aqui um espanhol. Mi espanhol não está muito bem, perdóname. Mas faça o tratamento e venha nos contar, por gentileza. Não deixe de voltar aqui para dizer que você ficou ótimo, que eu tô aqui na expectativa de que você fique excelente, tá? Tô aqui na torcida para que você fique 100% e tem chance para isso acontecer, por que não, tá? Então, faça tratamento caprichado, né? Os tratamentos, lembrem disso, pessoal, o tratamento não é uma sessão e tudo se resolve, a gente precisa insistir, tem que fazer mais de uma vez. Eu falo que é que nem você acreditar que você vai na academia um dia, no outro dia você sai magrinho, ou você sai fortinho, ou você sai do jeito que você queria em 1, 2, 3 vezes que você vai, uma semana que você vai na academia. Não funciona assim. Cérebro também não. Tá? Eu acredito que vocês também nunca tenham visto a ideia de que eu faço aqui uma aula e eu sei falar uma língua, eu sei todo o assunto sobre tal coisa. Isso não funciona assim, a gente repete, estimula, tá? Então, músculo não é assim, cérebro também não é assim. Então, insistam, tá? Façam um tratamento do começo ao final e às vezes sim o tratamento é longo, tá? E o fato de ser longo não quer dizer que não possa te trazer resposta, tá? Rubi, minha sogra se queixa que o zumbido tá na cabeça e não no ouvido. Como isso é possível? Essa live a gente já explicou exatamente sobre isso, tá? A causa pode ser a orelha, mas ele vai ser percebido no cérebro porque ativa essa circuitaria central. Então, nesses casos, a gente tem que talvez tratar a parte periférica, se tiver uma perda de audição, se tiver uma alteração periférica, tem que tratar. Mas a gente também, muitas vezes, tem que entrar com o tratamento central, que é a região que está ali hiperestimulada, hiperativada e provocando o zumbido e sentindo o zumbido. Então, a gente talvez tenha que entrar com vias outras, não só a parte periférica, mas a parte central no tratamento. Então, precisa avaliar e ver o que está envolvido e quais são as possibilidades aí, estratégias de tratamento para esse caso, tá? O que é remissão? A Valéria perguntou. Remissão é quando eu não escuto mais o zumbido, tá? A gente fala de remissão porque zumbido não é uma doença, zumbido é um sintoma. Então, a gente não fala em cura para o zumbido, apesar de a gente usar os termos, é só um termo, tá? Cura, remissão, seria o fato de eu não escutar mais o zumbido, tá? E a gente também fala de remissão porque a gente não sabe se, né, isso, no caso de uma remissão, se isso é completamente definitivo. Eu tenho casos em que sim, que a remissão nunca mais, anos e anos o paciente está zerado, nunca mais teve nada, tá? Mas não quer dizer que ele não possa desenvolver um zumbido por outro fator ao longo da vida, sei lá, mesma coisa, sei lá, eu tive uma otite, tá? Eu tratei essa otite, quer dizer que eu nunca mais vou ter nenhuma otite na vida? Não funciona assim, tá? Então, a gente fala no caso do zumbido, a gente usa esse termo remissão por ele não ser uma doença, por ele ser um sintoma, e porque aí a gente também vai verificando o andar da carruagem aí ao longo da vida, tá? Pessoal, acho que não tem mais perguntas, nós já estamos chegando aqui próximo ao nosso horário.
Eu espero ter ajudado, eu espero que essa live ajude vocês. Se vocês percebem que tem alguém sofrendo, manda essa live, vai entender um pouquinho do que está acontecendo ali no cérebro, vai entender essas redes que foram ativadas e vai entender porque muitas vezes tem que tratar não só a periferia, mas também a parte central, essa circuitaria central. Também vai entender o fato de a coisa não ser tão mágica, porque afinal envolve uma série de coisas, porque os tratamentos não são únicos, por que eu não vou lá e faço um único tratamento e aquilo ali necessariamente resolve? Às vezes eu tenho que entrar com estratégias múltiplas para resolver aquele paciente. Normalmente quando a gente trabalha com zumbido, a gente tem ali um arsenal na nossa mão para a gente poder ajudar aquele paciente a resolver, né? Então, para entender o que está acontecendo, lembre-se, conhecimento, fatos, coisas reais ajudam a gente a trabalhar muito melhor com o nosso sistema de medo e de alerta. Então, informação, e aqui é informação de qualidade, não aquela que né, deixa a gente ensandecido ou iludido, é importantíssimo para que o cérebro consiga baixar esse sistema de alerta, de angústia que ele entra, de circuitaria de proteção, que só faz com que o zumbido aumente, que o zumbido incomode, que o zumbido fique cada vez mais estressante e incômodo, tá? Valéria, muito obrigada a você. Débora, muito obrigada a você. Andrés, sou de Colômbia, morou no Brasil por 5 anos, agora estou na Espanha. Aqui começou o zumbido. Vai resolver super bem. Eu conheço o pessoal aí da Espanha, já tive inclusive aí no hospital em Madrid com o pessoal que trabalhava com zumbido há muito tempo atrás. Enfim. Ó, gente, um beijo grande. A gente se encontra daqui a 2 quartas-feiras. Qualquer dúvida, qualquer questão, escreve. A gente tá aqui no Insta, tem postagem já programada aí para essa semana. Eu espero que possa levar mais informação e ajudar vocês a entender um pouquinho melhor a respeito do que está acontecendo, tá bom? Um beijo grande, a live vai ficar gravada aqui e a live vai ficar no YouTube, o Instituto Holderfer de Zumbido, tá bom? Andresa, a gente está contando com o teu retorno aqui para contar da tua recuperação. Eu acredito também, viu? Confia. Boa noite, gente!